Bom, veja, vamos lá, um exercício de lógica aqui. Há um corte específico, há uma edição marota, né, interpretando aqui as palavras do general. Bom, esses vídeos eram para ter sido divulgados. A gente deveria conhecer esses vídeos. O governo foi muito ligeiro ao divulgar vídeos de Cavalcante sendo furado, de vidros sendo quebrados, de relógio sendo jogado no chão. Essas imagens todas não são inéditas, são para nós. Mas para o Gabinete de Segurança Institucional, não. São imagens que estavam em poder do GSI. E da boca do general G. Dias saiu a afirmação de que a câmera estava quebrada e essas imagens não existiriam. E mais, foram decretadas sobre elas, imagens que supostamente não existiriam, um sigilo de 5 anos. Então por que a gente não conhecia essas imagens? E onde está a íntegra dessa gravação toda? Já que a edição desfavorece o general. Bom, veja, essas imagens foram pedidas, tá? Por deputados distritais de Brasília, por deputados federais, pelo próprio presidente. Não obstante, elas foram mantidas em sigilo pelo Gabinete de Segurança Institucional. Por quê? De acordo com a versão de Gonçalves Dias, ele, ao ver a invasão pela televisão, ele não foi surpreendido no próprio gabinete, no Palácio do Planalto. Ele viu pela televisão o que estava acontecendo e decidiu voluntariamente ir ao Palácio do Planalto para retirar dos andares mais sensíveis as pessoas que estavam invadindo, né, o palácio. Sozinho? Sozinho? O general foi enfrentar aquela turba? Ele é o que? O Rambo? Porque aqueles homens não estavam com ele. Ele próprio disse que eram homens de Bolsonaro, que não obedeceriam às suas ordens. E se foi o caso, ele o fez sem avisar ninguém? Não passou a mão no telefone, presidente? Estou me encaminhando agora ao palácio. Não buscou reforços? Manteve isso em segredo? Bom, foi até lá, segundo a versão dele, fez o que fez. Ele pode se defender dizendo, claro, que as imagens mostram mesmo ele mostrando o caminho da saída para aquelas pessoas. Agora, se esse foi um ato heróico, porque pela versão do general, ele é um herói. Sozinho, no peito e na raça. Foi enfrentar aqueles invasores enfurecidos, talvez armados. Por que a gente não ficou sabendo disso? Por que ninguém falou no assunto? 4 meses depois, a gente fica sabendo que o tempo todo tinha um ministro de Estado dentro do Palácio do Planalto que parece estar confraternizando. Não vou dizer que estava, mas parece estar mantendo uma relação amistosa com aqueles vândalos, com aqueles criminosos, com aqueles golpistas. E só agora a gente fica sabendo porque uma emissora de TV conseguiu essas imagens. Por que a gente não foi informado disso? Ninguém achou que era relevante o fato de que havia um ministro responsável pela segurança do próprio presidente dentro do palácio no dia das invasões? Por quê? E veja, aquilo que aconteceu no dia 8 de janeiro é 100% bolsonarista. Não resta dúvida a respeito desse assunto. Aquilo foi gestado, combinado, armado, planejado, festejado dentro das redes bolsonaristas. E pelo próprio presidente. E pelos seus. Não resta dúvida das digitais daquele movimento de 8... Daquela tentativa de golpe de Estado no dia 8 de janeiro. O problema é que ao a gente descobrir dessa maneira que havia um ministro tão próximo de Lula dentro do palácio, aparentemente confraternizando amistosamente com os golpistas, isso alimenta aquelas versões estapafúrdias de que o próprio governo participou da gestão, ou pelo menos foi omisso propositalmente, porque entendeu que tiraria ganhos políticos daquelas invasões. Sim, a hipótese é absurda, mas infelizmente a atitude do governo, e principalmente do GSI, alimenta essas versões conspiracionistas e agora torna praticamente inevitável a criação de uma CPI. Os próprios governistas agora já estão admitindo a criação de uma CPI em que a gente vai ver muita bagunça, muita gritaria, muito dedo na cara, muita gente se encarando ali, chamando para briga, tentando turvar a água e confundir os fatos, né? Agora é inevitável. Agora vai acontecer. Houvesse mais transparência desde o início, talvez essas imagens pudessem ser explicadas, exatamente essa história pudesse ter sido esclarecida anteriormente. Agora ela levanta uma nuvem de dúvidas sobre a atuação do governo e do GSI naquele dia. E se a versão de G. Dias é confiável, é real, por que a demissão? O quanto o presidente Lula sabia?
Quando ele falava em portas abertas, ele já sabia do que tinha acontecido ou não? Não havia sido abastecido com informações. É tudo muito grave. É tudo muito estranho. Né? No momento delicado em que a gente está tendo o início do julgamento de pelo menos 100 daqueles vândalos que participaram dos atos de 8 de janeiro, são mais de 1000, né? É um momento muito delicado, mas é inevitável que a gente se debruce sobre esse caso porque ele é gravíssimo.